O que Deus ensina quando estamos passando pelo deserto. O que Deus nos ensina quando estamos passando pelo deserto. Eu vou ler Gênesis 28, do verso de número 1 ao verso de número 4. Depois eu vou dar um salto para o verso 10. E nós faremos a leitura até o verso de número 22. Queridos, esse texto é um texto que fala da história de Jacó, de quando ele sai da casa dos seus pais. Eu não sei, queridos, é possível que tenha alguém aqui que precisou sair da casa dos pais cedo, né, para fazer faculdade fora, em outra cidade. Tem alguém que viveu essa experiência aqui? Olha, eu saí de casa, o André está voltando para casa depois de quanto tempo fora, André? 19 anos, está voltando para Manaus. Saiu da casa dos pais com quantos anos? 14 anos, meu Deus, uma criança, irmãos. Hoje de manhã tinha as meninas aqui, as universitárias, né, de psicologia. Eu falei da Rebeca, 19 anos, passa no vestibular, sai lá de São Paulo, filha única, vem para Dourados. Ela falou, pastor, nunca morei sozinha, minha mãe ficou desesperada, né? Veio fazer faculdade, já está quase formando aí, né, queridos? Mas muitas pessoas aqui viveram essa aventura de sair da casa dos pais para tentar a vida, para tentar a sorte, para, né, alguns, eu vou me arriscar sendo jogador de futebol. A gente tem história de, né, eu quero ser cantor, e sai de casa e vai para um grande centro. Eu quero correr atrás dos meus sonhos. Tem o pessoal do Exército Brasileiro aqui, os militares, né? Talvez passou no concurso da ESA, teve que sair de casa para ir estudar, e aí formar, ou na NPOR, outra escola de oficial. Eu não sei qual é a sua história. De repente você se identifique com Jacó. Jacó precisa sair de casa, irmãos, não para fazer uma faculdade, mas Jacó precisa sair de casa porque o seu irmão disse que ia matá-lo, para não ser assassinado pelo irmão Esaú. É isso mesmo, conflito familiar. Eu vou pedir mais um pouquinho de retorno, tá, Rogério? Me ajuda só um pouquinho de retorno. Tá bom, tá excelente. É que a minha voz vai cansando. Eu estou saindo aí, irmãos. Eu estou curado, tá? Do resfriado aí. Peguei no início da semana. Só ficou a rouquidão, né? Um pouco de congestão ainda. Mas aí a voz vai cansando, o som vai diminuindo. Então por isso que eu peço para ele aumentar lá. Tá joia? E aí, queridos, um conflito familiar obriga Jacó a sair de casa. Só que Jacó era o filho da mamãe, filhinho da mamãe. O irmão dele, Esaú, era um camarada mais... Eu disse hoje de manhã, eu acho que Esaú era legendário, viu? Ele vivia da caça, ele vivia no meio do mato, viu, Daniel? Ele era um cara, né? Encarava desafio, caçava onça, igual a gente lá no legendário, né? Saía, né, ali só com a lança na mão e tal, né? Teste de sobrevivência, vários dias no Pantanal. Esse era Esaú. Jacó era um menino ficava mais perto da mãe, mais caseiro, né? Não se aventurava. E um dia ele negocia a bênção do irmão, e ele pega a bênção que era do irmão para ele. E agora ele precisa sair de casa porque o irmão disse: Jacó, eu vou te matar. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está, queridos. É claro que está. Olha só. Leia, coloca para mim em Gênesis 27, fazendo favor. 41. Depois que eles glória a Deus.
Esaú passou a odiar o seu irmão. Meu Deus, o ódio já é um sentimento nocivo, já é um veneno. Imagina dentro de casa, no ambiente familiar. Passou a odiar seu irmão por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E ele disse no seu coração: os dias de luto por meu pai se aproximam. Ou seja, depois que meu pai morrer, então eu matarei meu irmão Jacó. Irmãos, o pior sentimento do coração é o sentimento do ódio, principalmente contra o irmão. E o sentimento do ódio gera uma vingança, e ele quer matar o seu irmão, a sua mãe, para proteger o filho. Que mãe que quer ver o filho matando o outro? Que mãe que quer uma guerra dentro de casa? Então ela fala: filho, você vai lá para a casa do seu tio Labão. Já está na hora de você casar, e você vai procurar uma mulher para casar lá. E você faz família, você fica por lá. Não volta não, seu irmão é perigoso, seu irmão é bravo, seu irmão é nervoso, seu irmão é violento. Faz a sua vida lá. Faz a mala e despede o menino. Manda ele embora. E aí ele sai, queridos. É o texto que nós vamos ler. Gênesis 28. Então, a partir do verso número 1, vai dizer assim, na verdade verso 10, por causa do horário, já vai para o verso 10, 28, verso 10, e ele vai dizer assim: Jacó partiu de Beerseba e seguiu para Harã. Harã é a cidade que morava o seu tio Labão, e ele então vai para a casa do tio. Só que diferente de nós, de mim, de você, queridos, hoje, para a gente ir para São Paulo, você pode pegar um voo aqui em Ponta Porã, em Campo Grande, em 2 horas você está em São Paulo. Você pode entrar no seu carro e dirigir aí 10, 12 horas, e você está em São Paulo, está lá em Santa Catarina. Você anda 1000 quilômetros. Por que eu estou falando essa distância? Porque de Beerseba a Harã era a distância de 1007 quilômetros. E ele com certeza fez esse percurso a cavalo, sozinho. E queridos, e ele anda 130 quilômetros. E eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos numa região, Dourados é uma região plana, né? Dourados não tem montanhas e vales, não é uma região íngreme. Eu não sei quantos aqui já estiveram em Belo Horizonte ou em algumas cidades que tem, né, muita montanha. Eu me lembro que nós estávamos em Natal com a família de férias tempos atrás, e atrás do hotel que nós ficávamos tinha um mercado. Eu perguntei: não tem um mercado aqui perto? A mulher falou: aqui atrás. Eu falei: eu vou lá. Ela falou: só que, viu, Wesley? Ela falou: só que pega um táxi. Eu falei: por quê? Ela falou: se for a pé você vai entender. Irmãos, era assim, ó, foi 1 hora para chegar, né, e para voltar com as compras. Para ir no mercado a gente tinha que pegar um táxi, um Uber, porque era muito íngreme. Essa região também é uma região montanhosa. Além, essa viagem demoraria 1 mês, e em um dia ele anda muito bem. Ele andou 130 quilômetros. Ele sai de manhã e ele parte. E aí o texto vai continuar dizendo assim, queridos, verso de número 11: quando chegou a certo lugar, que é Betel, daqui a pouco vocês vão entender, ele passou a noite ali, porque o sol já tinha se posto. E ele pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Mas enquanto ele dormia, ele sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: ei Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você está agora deitado, essa terra eu darei para você e para a sua descendência. Olha o que Deus continua dizendo em sonhos para ele. Verso número 14: a sua descendência será como o pó da terra,
Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Deus continua dizendo, verso número 15: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra. Você vai, mas você vai voltar, porque não o abandonarei até que se cumpra aquilo que eu prometi para você. Quando Jacó despertou do sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não tinha percebido isso. O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso número 17: e temendo disse: quão terrível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a própria porta do céu. E aí então, irmãos, ele pega, na manhã seguinte, ele se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e derramou azeite sobre ela. Ele fez um altar de adoração a Deus. Primeira vez que Jacó ergue um altar na sua vida. Ele faz um altar de adoração. E ao lugar, cidade em que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Betel, Betel, casa de Deus. E aí Jacó também fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu estou fazendo agora, e se Ele me der pão para comer, me der roupa para vestir, e se Ele fizer com que eu volte, verso 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Ele será o meu Deus. E o verso 22 encerra dizendo: e a pedra que pus como coluna será Betel, será a casa de Deus. E de tudo que Deus me der, e de tudo que Ele me der, de tudo, eu vou entender que tudo vem dEle, e eu vou voluntariamente devolver o dízimo, devolver para Ele uma porção de tudo que Ele me der. Eu vou reconhecer que tudo vem dEle, e vou falar: Senhor, está aqui, é teu. Queridos, nesta noite, o que Deus quer nos ensinar quando estamos passando pelo deserto. Jacó agora, nesse momento da sua vida, ele está passando pelo deserto. Ele anda, no primeiro dia de viagem, ele anda 130 quilômetros, e ele para dormir. E ele estava com medo, ele estava inseguro, cheio de incertezas no coração. Como será a casa do meu tio? Será que eu vou me dar bem? Como que eu vou viver longe da casa dos meus pais, longe dos meus amigos, longe da minha escola, da minha faculdade, da minha igreja? Tudo novo, um lugar onde ele nunca tinha ido, nunca tinha saído de casa. Primeira viagem, primeira aventura. Meu Deus, para a casa do meu pai eu não posso voltar, porque meu pai já está morrendo, já está velho. E meu irmão, a pessoa que deveria me proteger, cuidar de mim, que sabe lutar, que é forte, que é batalhador, quer me matar. Eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem recorrer. Como será essa viagem? Como será essa experiência? Ele está passando pelo deserto. E nós vimos o texto, ele para dormir, ele se cansa. E queridos, e quando ele se cansa, ele pega uma pedra que fazem Jacó,
e faz daquela pedra o seu travesseiro. Queridos, que momento! Até para dormir o travesseiro era uma pedra, sozinho, em um deserto, sem o pai, sem a mãe, sem o irmão, sem os empregados, sem ninguém, sozinho, só ele e ele, só ele e ele. Sabe por quê? Porque lá na frente ele vai dizer: Deus estava aqui e eu não sabia. Ele não tinha tido uma experiência com Deus ainda, queridos. E aí então ele sonha, e a primeira coisa que aparece no sonho é uma escada, e essa escada era posta na terra, e ela ia até o topo, e ela tocava nos céus, e ele via anjos subindo e anjos descendo dessa escada, queridos. E ele tem uma revelação do céu, ele tem uma experiência com Deus, ele tem uma experiência sobrenatural. A minha oração, o desejo do meu coração é que nesta noite, neste lugar, ou enquanto você dorme, ou enquanto você está talvez trabalhando, passeando, eu não sei, que você tenha uma experiência com Deus, porque o que muda a vida de um homem é uma experiência com Deus, e Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Guarde isso no seu coração. Deus, Ele não quer ser o Deus de Abraão, de Isaac, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Ele não quer que você conheça o Deus do seu pai, do seu avô, o Deus lá da CB Paz. Ele quer o seu Deus. E ele tem uma experiência, ele vê uma escada. Sabe o que eu entendo, irmãos? A escada, se a pessoa, como a canção do Rafael Araújo, que nós ouvimos hoje de manhã, né, ele diz assim, né? Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida, cujo topo tocava os céus, eu via anjos descer e subir. E aí ele vai cantando, e ele vai dizendo, né, do que Deus diz para ele canta esse texto, e aí ele fala assim: eu saí do poço e Deus era comigo. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Se você está no fundo do poço, Deus quer colocar uma escada para você sair. Mas se você está no deserto, Deus quer colocar uma escada para mostrar para você que o deserto não é o seu lugar. O deserto é só uma passagem. O deserto não é casa de ninguém. O deserto é só um momento, vai passar. Deus quer colocar uma escada cujo topo toca o céu, para ensinar para você que a saída está no alto, a saída está em Deus, o socorro vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, diz o salmista, e ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que me guarda não dorme, não tosqueneja, não cochila. Ele guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Meu socorro vem do céu. A nossa saída está no céu. O topo dessa escada ia para o céu. Saída para a sua vida está na palavra de Deus, está na oração, está em buscar a ajuda do alto, está em buscar uma ajuda, querido, vertical. Nós colocamos nossa esperança muito no horizontal, muito nas pessoas, muito no dinheiro, muito na política, muito nisso, muito naquilo. Não, eu preciso encontrar o amor da minha vida. Não, eu preciso passar no vestibular tal. Não, eu preciso entrar ali naquele trabalho. Aí tudo vai dar certo. Não, você precisa se conectar com os céus.
Você precisa receber a sua força do alto. Eu aprendo, querido, que o céu está em movimento, amém? O céu não para. O céu não para. Jesus disse assim: olha, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O céu não para. O céu está em movimento. Os anjos subiam, os anjos desciam. Eu disse hoje de manhã, os anjos subiam para levar a dor, para levar a angústia, para levar a depressão, para levar o cansaço, para levar, queridos, o desânimo. E desciam para trazer a saúde, para trazer a cura, para trazer a paz, para trazer o renovo, para trazer o conforto, para trazer a vitória. Amém? Ele sobe para levar aquilo que não está legal e desce para trazer o que nos deixa bem. O céu está em movimento, o céu está trabalhando. Jesus disse, Pai, na oração do Pai Nosso, Ele diz: faça a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Todo projeto da sua vida, o topo do seu projeto tem que tocar o céu. Senhor, é para a tua glória eu quero, é para o teu louvor eu quero, é para que o teu nome seja exaltado eu quero, é para te glorificar eu quero. Tem que tocar no céu, e o céu está em movimento, o céu não para. Deus faz o possível e o impossível para te abençoar, porque Ele te ama. Ei, o céu trabalha em seu favor. Você consegue acreditar nisso? Nessa divina conspiração do universo para te abençoar. Jesus nasce, José e Maria estão fora da cidade natal, eles moravam na Galileia, e eles descem para Jerusalém. Não tem lugar em Jerusalém, eles param em Belém, longe, irmãos, de casa, sem dinheiro. O menino nasce. Nós apresentamos a Aurora. A gente sabe o quanto a criança exige investimento, né? Roupinha, fralda, os shampoos. Jesus precisava de recursos. Queriam matar o menino. Herodes falou assim: olha, toda criança abaixo de 2 anos pode mandar matar. Se nasceu o rei do judeu, aqui ele não vai reinar. Mata. Deus aparece em sonho para José e fala: olha, estão querendo matar o menino, vai para o Egito. Queridos, quando Jesus nasce, enquanto José e Maria, presta atenção, os céus se movem em seu favor. Enquanto José e Maria saem lá da Galileia, estão indo, passam por Samaria, chegam na Judeia, Deus toca no coração de reis lá do Oriente, dos magos, e fala: pega esse ouro e segue essa estrela, e você vai entregar esse ouro, esse recurso, esse dinheiro, você vai entregar para o menino que estiver na manjedoura, onde a estrela parar, em cima da casa que a estrela parar, você vai entregar esse dinheiro, porque eles vão precisar desse ouro, eles vão precisar desse recurso. Irmãos, vocês acham que agora não tem irmãos lá no Rio Grande do Sul orando: Senhor, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos nos levantar? Irmãos, aí Deus levanta reis lá do Mato Grosso do Sul, de Dourados, e manda um pix, e o recurso chega, e essas pessoas são ajudadas, porque o céu se move ao nosso favor. Deus faz com que as coisas aconteçam. Pessoas sem saber de nada sentem no coração de enviar uma oferta para alguém. De vez em quando eu sinto isso para algum pastor, algum missionário. Dali a pouco o telefone toca: pastor, veio na hora certa. O céu se move, irmãos. O céu está em movimento, o céu não para. Por que você vai parar? Porque você não é cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus, você é filho de Deus.
você é morador das regiões celestiais. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu, é o céu que nos move. E como nós cantamos, o céu é o meu lugar. Nós somos do alto, irmãos. Esses dias alguém brincou, né? Perguntou: ei, pastor, você é direita ou esquerda? Eu falei: nem direita nem esquerda, eu sou do alto. Nós somos, é o céu que nos controla, irmãos, que nos dirige. Eleva os meus olhos para os montes. Colossenses 3 diz: pense nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. A escada estava posta nos céus, irmãos. Nos céus. Coloque a escada no céu e ela vai te levar para os seus sonhos. E ela vai abrir portas de bênção sobre a sua vida. Mas tudo começa no céu. O que Deus me ensina quando nós estamos atravessando o deserto, irmãos? Que Deus está perto de você. Deus me ensina que Ele está perto de mim. Deus está perto de você. 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 Ele tem um sonho. Ele vê uma escada. Ele vê o céu em movimento. E ele vê Deus perto dele. Pode olhar o texto. Deus não estava no topo da escada. Deus estava ao lado dele. Se tiver no jeito 28, o verso de número 13. Se tiver no jeito, Manuel. Sabe o que Deus me ensina, irmãos? Que quando você pensa que está só, Deus está perto de você. Não, 28, 13. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse. Eis que o Senhor está perto de você e está lhe dizendo. Eis que o Senhor está aqui nesta noite. Ele ouviu a sua oração. Ele está sentado aí do seu lado. Ele está tocando em sua vida. E Ele está lhe dizendo: meu filho, minha filha, o céu move ao seu favor. Eu estou contigo. Eu quero ser o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas eu quero me apresentar. Prazer, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Todo-Poderoso e eu te amo. Prazer, quero ser o seu Deus. Confia em mim. Confia em mim. Ei, Jacó, a terra que você está deitado vai ser sua. Próximo verso 14. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso de número 15. Eu acho esse verso lindo, irmão. Se você tiver que decorar um verso, decora esse. Fer, não deixa eu esquecer de colocar esse verso na nossa porta essa semana. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que tenha se cumprido o que tenho dito. Eu estarei com você. Deus estava ao seu lado, estava perto dele o tempo todo. Jacó, querido, saiu de casa achando que estava sozinho pela primeira vez na vida, achando, irmãos, que todos tinham abandonado, talvez depressivo, se sentindo uma vítima
o desprezado, o rejeitado. Para mim nada dá certo. Olha onde eu estou, dormindo no deserto, sozinho. Sozinho, não foi isso que eu planejei para a minha vida. Calma. Calma, só tire uma conclusão depois que a obra estiver pronta. Eu vi o artista pintando esse quadro, irmãos. Eu estava no Famintos de número 50 em Naviraí, com Bertelli, Judá, Luiz Hermínio. Eu, pastor André e pastor Júnior na época, nós sentamos, como eu gosto de sentar na frente. O menino começou a pintar na minha frente. E dali a pouco ele começou a rabiscar. E eu olhei e falei, rapaz, o que esse cara vai desenhar? Irmãos, ele começa a rabiscar. E eu olhei aquilo sem entender nada. Tinta para todo lado. E ele riscando, rabiscando. E eu não via a cruz, e eu não via a Bíblia, e eu não via nada, irmãos. E de repente, eu comecei a prestar atenção na mensagem do pastor Luiz Hermínio. E quando eu olho, a imagem estava pronta. Não coloque um ponto final antes do artista terminar a sua obra. Me lembrei do pastor Lucas agora. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a sua história. Não terminou. Não tire conclusões precipitadas. Jacó falou, pronto, estou eu aqui sozinho, abandonado, esquecido, rejeitado, desprezado, nada para mim dá certo. No deserto, olha o meu travesseiro, uma pedra. Deus estava do lado dele, dizendo, ei, você nunca esteve só. Você nunca estará só. Eu sempre estarei do seu lado. Hebreus 13, Manuel. Hebreus 13, verso de número 5. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz, porque o pastor diz, porque o seu professor diz. Não, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Você nunca vai estar só. Não desista da vida. Não queira colocar um ponto final na sua história. Você não está só. Porque Deus me ensina no deserto. Ele me ensina Isaías 43, verso de número, Manuel, Isaías 43, verso de número 2 e 3, um dos meus versos preferidos. Que Deus me ensina quando eu estou no deserto. Ele diz, de maneira alguma te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Isaías 43, verso 2, ele vai dizer assim, quando a coisa estiver difícil, quando você estiver no deserto, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, ó Rio Grande do Sul. Quando passares pelos rios, eles não o submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimará, e as chamas não o atingirão. Verso número 3, ele vai dizer assim, queridos, o Deus que está com você, ele diz, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
eu estou com você. O deserto não é para sempre. Terceira e última lição que eu aprendo com Deus, o que Ele nos ensina quando estamos passando pelo deserto. Que o deserto pode se transformar na casa de Deus. Irmãos, eu demorei para entender isso aqui. Jacó acorda e fala assim: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia. Irmãos, aí eu entendi algo: não é o lugar, é a experiência. Eu vou dizer novamente: não é o lugar, é a experiência. Deus está aqui e eu não sabia. Irmãos, o lugar que Deus está, o deserto, irmãos, se torna no jardim, no manancial. A terra seca se transforma em rios. Onde Deus está, tudo se transforma. O travesseiro, irmãos, a pedra que era travesseiro vira altar. Tudo é colocado no propósito certo, no lugar certo. Deus me ensina, irmãos, que o deserto pode se tornar a casa de Deus. Mas pastor, eu não estou falando de igreja, a casa de Deus, a igreja, não. Eu estou falando do lugar que Deus habita, do lugar que Deus mora, do lugar que Deus reina. O seu casamento pode se tornar a casa de Deus. A sua família pode se tornar a habitação de Deus. Os seus sonhos, os seus planos, o seu trabalho, a sua faculdade pode se tornar a habitação de Deus. O lugar que Deus habita, o lugar que Deus mora, o lugar que Ele está, pode se tornar a porta dos céus. Deus estava aqui orando, falando: Senhor, faz deste lugar a porta dos céus. O lugar que Deus está, irmãos. Ele diz: Deus está aqui, eu não sabia. Deus está aqui. Esse lugar é a porta dos céus. Deus está aqui. Ei, Deus está aqui. Não é o lugar, é a experiência. Não é o lugar, é a experiência, irmãos. É a experiência. Ore para que você tenha essa experiência de saber que Deus está do seu lado, que Ele não te abandona, que Ele não te deixa, que Ele está com você o tempo todo. E por isso você vai vencer, por isso você vai romper, por isso você vai continuar, por isso você vai avançar, porque Deus está com você. E Ele diz: Deus está aqui e eu não sabia. Onde Deus está, irmãos, tudo se transforma. O travesseiro vira um altar. O deserto vira Betel. Que diferença, né, irmãos? O deserto floresce. Tudo tem sentido, tudo se transforma. O deserto vira a casa de Deus, o lugar que Deus mora, o lugar que Deus reina, o lugar que Deus vive, o lugar que Deus está. Eu quero orar com você, queridos. Deus me ensina no deserto que o deserto pode se transformar em um manancial. Deus está aqui, eu não sabia. Tem um provérbio que diz assim: considera o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece ao Senhor em tudo que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos, porque não é o deserto que determina o meu futuro, é Deus, irmãos. E Deus está aqui. Deus está no Sobá do Mar, Elisângela. Deus está no Sobá do Mar. Deus está nesse projeto.
Não é a ausência de clientes que vai determinar se o lugar fecha ou fica aberto. É Deus. É Deus. Se Ele falar vai continuar aberto, vai. Se Ele falar vai parar, vai, mas Ele vai abrir outra porta melhor. Porque não é o ambiente, é a experiência. Não é o deserto, é quem está nele. Você está entendendo, irmãos? O problema não é o seu casamento, é quem não está nele. O problema não é a depressão, é quem não está na direção de todas as coisas. A ausência dele deixa tudo mais difícil, mas a presença dele deixa tudo mais fácil. Vamos ficar em pé.